Beleza pura, povão vascaíno. Galera, a notícia é urgente, a notícia é de agora e é uma notícia que complementa uma anterior. A questão que envolve o Maracanã, você já soube pela manhã. O Vasco confirmando que vai jogar diante do Vitória em São Januário nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Eu quero até debater um tema com vocês. No sábado tem jogo diante do Cruzeiro e esse jogo ele está programado para São Januário. Por que o Vasco não pede logo para jogar no Maracanã? Se é desejo do Vasco jogar no Maracanã, por que não faz logo o pedido para jogar no Maracanã? Para minimizar a possibilidade do consórcio que administra o Maracanã negar o pedido do Vasco, porque a negação vai acontecer, isso é fato. Eles vão negar o Maracanã, mas você, né, pedindo com antecedência, você tem mais armas aí para impedir. Vou falar sobre isso. E São Januário liberado de graça para a galera. De graça. O torcedor não vai pagar para ver o Vasco jogar em São Januário. São Januário liberado. A notícia é oficial. O Vasco comunicou. Vasco comunicou. Decisão contra o Palmeiras, sexta-feira. É o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O torcedor terá acesso de graça. Vai poder acompanhar o time Sub-20 nessa decisão em São Januário. Então, eu coloquei na thumb aí duas notícias, tem outras importantes. O Vasco perde o Maracanã e libera São Januário de graça. Perde o Maracanã para o jogo diante do Vitória, Copa do Brasil, essa quarta-feira, e libera São Januário para o jogo de sexta-feira, Campeonato Brasileiro, decisão diante do Palmeiras, segundo jogo em São Paulo, hein? De graça para o torcedor. Bom, vamos lá. É um assunto delicado que o torcedor não vai gostar. Como é que é aquela notícia que não é popular? É impopular. É impopular. Incomoda, mas ela precisa ser falada com toda a verdade. E ela precisa ser encarada de frente, para que a gente não sofra num futuro próximo. Nenhum clube do futebol brasileiro, com raríssimas exceções, mesmo tendo um elenco excepcional, não consegue dar conta de 3 competições. Não consegue. Mesmo com elenco bom, não consegue. Com raríssimas exceções. Palmeiras, por exemplo, está com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, passou um sufoco na Libertadores da América para avançar. O Vasco não tem elenco. E mesmo assim, o Vasco está querendo disputar 3 competições. Por que é impopular eu falar isso? Por que é impopular? Bom, nós não vamos discutir aqui o Campeonato Brasileiro. É uma prioridade, o Vasco não pode cair. Ah, Bara, então você está dizendo que o Vasco tem que largar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Bom, a gente parte do princípio que não dá para disputar 3 competições. Ninguém consegue. Ninguém consegue disputar 3 competições. E aí, como é que faz? Me responde. Como é que faz? Por isso que eu estou dizendo que é impopular. Por quê? A gente vai largar a Copa do Brasil? Puta, a gente está a 2 confrontos de chegar à Libertadores da América. Passa pelo Vitória, vai jogar uma semifinal contra Santos ou Palmeiras. Se avançar, estamos na final. Na final já estamos na Libertadores. Impopular eu falar para abandonar. E a Sul-Americana? Sul-Americana, o caminho é mais longo, né? O Vasco está na quartas de final, tem que passar. Aí tem que, para semifinal, tem que passar. E depois tem que ser campeão. Abandona então a Sul-Americana. Galera, ninguém consegue 3 competições. Mesmo com elenco bom. E o Vasco vai ser campeão das 3? Não, porque o brasileiro, o título do Vasco é permanência na primeira divisão. Vamos combinar, né? Esse ano esse é o título. Você abre mão do título do brasileiro para ganhar a Copa do Brasil? Ou a Sul-Americana?
Temos que pensar friamente nisso. Friamente nisso. Porque a conta chega e ela está chegando. Jogador se machuca aqui, jogador se machuca lá. É Andrés Gomes que machuca, é Jair que se machuca. E a gente não tem elenco. Mesmo se tivesse, é que você tem um elenco, dá ainda para você fazer algumas estripulias, né? Como, por exemplo, o Palmeiras, né? O Palmeiras abriu 6 de vantagem, pode, numa rodada de brasileiro, dar uma poupada em um ou outro jogador, faz um rodíziozinho. Mesmo assim, o Palmeiras passou na Bacia das Almas. Cara, a gente precisa botar pé no chão. Precisa. Agora, a culpa é nossa. A culpa é nossa na montagem do elenco, de não ter levado a sério quando tinha que ter levado, no momento que tinha que ter levado a Sul-Americana. Eram menos 2 jogos que o Vasco teria feito, menos 2 jogos e menos a antecipação do jogo diante do Vitória. Tudo isso aconteceu por a gente não ter passado em primeiro na fase de grupos da Sul-Americana. Então, nós estamos pagando essa conta, pô. Nós estamos pagando essa conta aí. Estão pagando essa conta. Olha, o Vasco já tem a programação definida da semana. Vou botar aqui para vocês. Ó. A programação do Vasco é essa aí, ó. Tá aí na tela. O Vasco treinou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Treina amanhã de manhã também. Aí na quarta-feira joga com o Vitória Copa do Brasil. Aí na quinta treina à tarde no CT. E na sexta treina à tarde no CT, para jogar no sábado diante do Cruzeiro em São Januário. O Vasco está programando, Vasco está comunicando que o jogo é em São Januário. Ué, porra, mas o Vasco não queria tanto jogar no Maracanã contra o Vitória? Aí contra o Cruzeiro não presta, não serve? Aí é dose, né, irmão? Aí é dose para mamute. E outro detalhe, o Vasco não treina em 2 períodos no CT, não treina, porque não tem estrutura para treinar. Como assim, Baran? Se é para ter treino integral no CT, você teria que ter dormitório, refeitório, cozinheiro, estrutura para que o jogador, não é só o jogador, toda a delegação, né? Todo o departamento de futebol possa treinar pela manhã, almoçar, descansar e treinar no período da tarde. O Vasco não tem essa estrutura. No final do campeonato, pesa pra caramba. Pesa. Quantas vezes você treinou e quantas vezes o adversário treinou? Você só pode treinar em um período. Você não pode trabalhar a parte física de manhã e a tática à tarde. Você não pode a técnica de manhã e a física à tarde. A técnica de manhã e a tática à tarde. Não pode. Não pode. Você só pode escolher um período para treinar. Pesa. Enquanto o Vasco não for vendido para o Márcio Lamáquia para ter dinheiro e a gente ter uma estrutura mínima de trabalho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se inscreva no canal, você não se inscreveu no canal, você não ativou as notificações, você não deu like para mim, então eu estou te pedindo, seu like, a sua inscrição, ative as notificações. Até o próximo vídeo.